Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo aí do nosso quadro Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma estratégia que é fechada e exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalismo, abordando um pouco dessa estratégia que é uma carteira aí comprada com até 10 ativos, onde a gente procura se posicionar para conseguir extrair a maior parte de uma tendência de alta dentro de um ativo e quais são os processos feitos dentro dessa análise para chegar até uma tomada de decisão, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixa aí o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado, e também ao YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br tá rolando aí um cupom, tá, pessoal? O cupom referente aí ao aniversário de 7 anos da Capitalismo, com desconto para todas as nossas assinaturas, com até 60% off, com pagamento à vista via boleto ou Pix, e 50% no cartão 50% off no cartão em até 12 vezes. Lembrando que é válido para todas as nossas assinaturas o cupom ANIVERCAP, que já está aplicado também lá no nosso site, que vocês conseguem conferir não só os resultados das nossas carteiras em tempo real após o fechamento do pregão, mas também ali os produtos, número para contato, pode entrar em contato via mensagem, via WhatsApp, tem ali tudo certinho para isso, beleza? Deixa eu só tirar aqui já para a gente partir para o gráfico sem enrolação. O ativo hoje é TIM3, tá? É um ativo que está bem interessante. Ele já vem trabalhando dentro de uma tendência de alta no médio prazo, né? A gente consegue tirar o zoom. Tem, deixa eu ver se dá para ver, dá para ver. Uma LTA, que é linha de tendência de alta, vem funcionando bem, né? De longo prazo, onde o início dela é em 2003. Então teve esse teste aqui, onde foi o início. Teve esse segundo teste nessa região. Mais recentemente aqui, uh, por volta ali do meio de 2023, teve mais um teste, né? Mas estruturando essa linha de tendência aqui forte, onde deu boas oportunidades, sempre que o preço se aproximou dessa região, entrando bastante fluxo comprador e retomando uma tendência forte de alta, mais para médio prazo, ok? Recentemente a gente teve TIM3 rompendo uma região de congestão de médio prazo, né, dado essas duas linhas demarcadas aqui. Então a gente teve essa região como resistência dessa congestão de médio prazo e aqui embaixo uma linha de suporte. Tá? Fez uma forte movimentação de alta, conseguiu romper nessa oportunidade recentemente. Foi nessa barra aqui de força e novamente aqui o contexto, né? Lembrando o contexto que a gente comentou da linha de tendência de alta de longo prazo, no caso de TIM3, mais uma vez funcionando nessa oportunidade, gerando uma boa oportunidade de compra e recompensando aí quem conseguiu, né, se posicionar próximo dessa região e acabou entregando aí um movimento de 17% e contabilizando o topo principal aqui, 21,5% aí de upside, tá? Lembrando que as operações nossas aqui não tem stop prévio, não tem saída parcial e nem alvo pré-definido, tá? É feito o acompanhamento ali todos os dias, durante todo o processo do acompanhamento dessa carteira ali, que são operações que duram em média de 3 a 9 meses, né? Claro que às vezes acontece com um pouco menos de tempo, de 2 meses, às vezes com mais tempo aí, de um ano mais a média ali de 9 meses. As operações que dão errado quando a gente finaliza ficam ali em média uns stops de 10 a 15%, e quando as operações dão certo, fica um ganho em média ali de 50 a 70%, tá? Voltando aqui, interessante a TIM3 porque, tá, pessoal? Se a gente pega para olhar, tirando essa LTA de longo prazo, que a gente já conseguiu mapear bem, temos aqui também, olha, uma nova LTA que vem se formando de curto e médio prazo, dando também as melhores oportunidades próximo dessa região de suporte, dado essa região aqui que teve confluência não só com o início dessa LTA aqui de mais curto para médio prazo, mas também no teste daquela linha de tendência mais de longo prazo, né? Então aqui a gente teve até uma confluência que também acabou entregando aí uma boa movimentação para quem conseguiu se posicionar próximo dessa zona de suporte, tá? E aí depois deu nova oportunidade nessa região, próximo também dessa linha de suporte, fez aqui entregou, né, uma boa movimentação de alta, testou o nível de resistência que já estava mapeado aqui de uma consolidação de mais médio prazo e, de novo, quem conseguiu se posicionar próximo
dessa zona de suporte aqui, dessa LTA que se estruturou, conseguiu pegar boas oportunidades novamente aqui em cima, tá dado essa movimentação, né? Não chegou a testar, mas está aqui próximo, então zona de suporte de resistência, não dá para a gente ficar considerando ali um número exato, e sim considerar regiões, né? Zonas gráficas, tá? Essa oportunidade teve aqui de novo, olha, né? Aqui próximo dessa zona de suporte também, e novamente, né? Quando acontece esse rompimento de fato dessa congestão, né, dessa consolidação aqui anterior, de médio prazo, em que TIM 3 estava, a gente teve uma nova barra de força, de novo, próximo da zona de suporte, né, uma barra que sai com a mínima, né, a abertura próximo da zona de suporte, e faz um fechamento lá, acima do nível de resistência, confirmando esse rompimento, e a gente né, tira aqui a conclusão, onde próximo dessas zonas de suporte, dessa linha de tendência, aonde estão, né, aconteceram os movimentos anteriores, que acabou entregando boas oportunidades de custo-oportunidade, no caso ali de relação de risco-retorno. E novamente, o que a gente está vendo aqui, a TIM 3 se aproximou novamente dessa linha de suporte, tá? Então, tá interessante, é um ativo que está dentro de uma tendência de alta no longo, no médio e no curto prazo, tá? Então tem tendência primária, tendência secundária e tendência terciária de alta, ou seja, apontando para uma mesma direção, que aumentam ali as expectativas que o ativo siga essa movimentação a favor da tendência. Lembrando que dentro da teoria de análise técnica, que é mais aceita dentro do mercado financeiro, que é da teoria de Dow, que uma tendência ela é válida até que ela seja revertida. Então, novamente, a gente tem as três tendências desse ativo trabalhando na mesma direção. Tá? Então, bem interessante. Outro ponto que a gente não costuma, né, a gente não usa para tomada de decisão aqui de entrar ou de sair de uma posição dentro dessa estratégia em específico, do rastreador de tendências, lembrando que é uma carteira, é uma estratégia onde é feito um filtro qualitativo das empresas pelos nossos analistas aqui fundamentalistas, e com base nesses ativos que a gente entende sólidos para poder ficar posicionado dentro de um prazo maior, a gente faz o acompanhamento, né? Então tem ali o acompanhamento, depois de já ter feito esse filtro qualitativo, é passado por essa análise gráfica, e a tomada de decisão é única e exclusiva com análise técnica. Tá? O filtro ele é mais para selecionar os ativos para ficar em monitoramento, ok? Só para relembrar essa questão. E a gente vê aqui bastante fluxo comprador. Né? Então, desde aqui, olha, onde a gente demarcou o início dessa LTA de curto e médio prazo que vem se estruturando, desde janeiro de 2023, onde deu início, nesse primeiro quadrado azul aqui embaixo, a gente pode reparar que, né, circulando aqui, olha, para acompanhar o fluxo, a gente tem mais fluxo comprador do que vendedor, o que confirma a análise que de fato essa zona de suporte vem se demonstrando bem importante e logo surgindo, né, entregando boas oportunidades de se posicionar, uma boa relação, novamente, de risco-retorno a favor da tendência principal e do fluxo principal, ou seja, a força predominante do ativo, que nesse caso aqui é uma força compradora. A gente pode reparar aqui muito mais expressão no volume comprador do que no volume vendedor, o que também ajuda a confirmar essa análise que a gente fez do preço com o volume aqui sempre comprador acima da média, e a gente vê muito mais barras compradoras do que barras vendedoras, confirmando que de fato esse suporte ele é forte, e novamente nessa região dos 19 a 17,50, boa região para se posicionar em TIM 3, dado que é uma região próxima dessa LTA, imaginando do preço atual um stop em média aí de 10%, que é o que acontece quando a gente finaliza alguma operação nossa dentro dessa estratégia, ficaria um stop ali por volta dos 16,75, e olhando para cima, o próximo alvo projetado, a gente já tem um upside aí de 22%, 23,5%. Então, basicamente, duas vezes o tamanho desse risco. Tá? E é isso que a gente sempre busca, uma relação de risco-retorno dentro do contexto da análise técnica, que faça sentido a gente se posicionar para conduzir a operação dentro dessa tendência de alta, para conseguir extrair do mercado ali a maior parte da tendência que ele tem para entregar quando o mercado entra em tendência. Tá? O alvo projetado, que está lá na casa dos R$ 23,
é o alvo exatamente do rompimento dessa congestão. Tá? Onde a gente tem aqui, olha, todo esse trabalho aqui lateral de médio prazo, e a partir do rompimento dessa base de consolidação projetado para cima, o alvo de 100% encontra-se lá na região de 23, tá? Então a gente utiliza aí mais como base para buscar alvos, mas lembrando que a movimentação, né, o monitoramento é feito ali dia a dia para conseguir entender se de fato o ativo ele ainda segue com essa força compradora no médio prazo, se não é uma correção apenas de curto prazo, ou seja, lembrando que as operações que já estão em andamento dentro dessa carteira, podemos reenviar novos pontos de entrada para quem ainda não conseguiu se posicionar, dado quando o ativo entrega novas oportunidades de entrada dentro do contexto que a gente utiliza para montar a posição aqui dentro dessa estratégia, tá? E lembrando que, como são operações de médio prazo, tá, pessoal? O importante é entender o mapeamento e como conduzir essa operação, né? Não só entrar na operação, mas até onde vai uma correção, até onde eu aceito uma correção, até onde eu sei que é uma correção do movimento da tendência de alta, porque lembrando que dentro de tendências de alta a gente tem correções de queda, da mesma maneira que dentro de tendências de baixa existem correções com movimento para cima, né? Então tem que saber identificar ali até que ponto é uma correção, até onde deixa de ficar interessante para saber se eu encerro uma posição, se eu faço uma saída parcial, que é reduzir minha posição com 50% daquela operação para tirar o risco da operação e ainda assim ficar exposto com os outros 50% para extrair o resto da parte daquela tendência, né? Claro que ninguém vai acertar o fundo e ninguém vai sair no topo, mas sim o processo de conduzir a operação, né? Conseguir ali fazer adição de lotes, caso for interessante também. E tudo isso é avisado tanto no nosso app, no celular, no nosso sistema, que aí acompanhando 10, 20 minutos por dia ou uma vez na semana, você já consegue acompanhar essa estratégia, onde a intenção é ficar posicionado a maior parte da tendência com menos rotatividade dentro dos ativos na carteira. Então é importante fazer o monitoramento dos ativos que já estão na carteira para entender se ainda estão fortes, se faz uma redução, se não faz uma redução, se diminui o peso daquele ativo dentro da carteira e para conseguir ali monitorar a carteira como um todo da melhor maneira possível para entregar bons resultados que vocês conseguem conferir também no nosso site, beleza? Então, TIM3, um ativo bem interessante é na região dos R$19, tem um alvo projetado na faixa dos 23 e um stop, que seria um stop técnico apenas como forma aqui educacional, na região aqui do fundo anterior, na faixa aí dos 16,62, mas lembrando que é uma estratégia nossa, que não tem stop prévio, é mais para mapear ali a questão técnica do gráfico, beleza? Então, se você quiser ver análise de algum ativo específico, é só estar deixando aqui nos comentários que eu trago análise para a próxima semana também e espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo.